doutora Pamela, a pediatra aqui da nossa região, uma pessoa muito querida por Marechal Floriano. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, gostaria de agradecer o convite. É sempre muito bom, né, a gente estar podendo falar, assim, não só do nosso trabalho, mas da importância do nosso trabalho para as pessoas. Da nossa convidada, né? Doutora, por gentileza, né? Como é que você começou a querer sonhar ser médica, né? Como é que foi o início da sua carreira aí, por gentileza? Então, primeiro, assim, eu não posso deixar de falar, antes da pediatra, né, existiu vamos dizer assim, a criança, sim, né, existiu toda aquela criação, toda aquela formação. E primeiro Deus, né, eu falo que eu sou cristã e Deus na minha vida é tudo, foi Ele que me colocou até aqui, eu tenho certeza disso. Segundo, a minha família, né, os meus pais, que agradeço muito a Deus por ter colocado eles na minha vida. Meu pai é pediatra, tem mais de 40 anos, e não, eu não fiz pediatria por conta do meu pai. Porque todo mundo fala, por isso que você é pediatra. Mas meu pai, ele sempre deixou muito claro que a gente devia escolher o que a gente gostaria de ser, independente do que quer que seja. Legal. Que eu fizesse o meu melhor. Tanto que eu achei que eu fosse fazer relações internacionais, que eu sempre gostei muito de comunicação. Vocês sabem, né, que todo mundo me vê direto fazendo vídeo e tal, então eu sempre fui muito comunicativa, achei que eu fosse para a área de relações internacionais, meu pai falou, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode fazer, mas na hora do pré-vestibular eu falei, não, eu vou fazer medicina, e aí eu falei, vou e fiz alguns pré-vestibulares, né. Minha mãe sempre uma mulher muito guerreira, sempre me apoiou muito também em tudo. Eu falo que ela é aquela do lar mesmo, que deixou tudo para cuidar dos filhos e da família. E eu fui fazer o pré-vestibular, morei 14 anos na Bahia. Olha, o pessoal acha que eu sou baiana, gente, mas eu não sou baiana. Eu nasci no interior de São Paulo. Com 2 anos, né, meu pai voltou para Teixeira de Freitas, a convite de alguns amigos que trabalhavam lá na região, porque ele era recém-formado, isso a outra pessoa assim de fibra, né, a mãe da minha mãe, a avó Terezinha. E estudei no Salesiano, no Darwin, fiz pré-vestibular, não passei em medicina aqui no Espírito Santo, mas fui para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então eu falo assim, que tudo são propósitos na vida da gente. De repente, se eu tivesse ficado em casa, eu não teria adquirido tanta experiência, né? Sim. Eu estava num lugar completamente diferente, eu só tinha um parente bem distante da minha mãe, em Petrópolis. Então eu tive que literalmente me virar, eu não sabia fazer um arroz. Então assim, eu tive que aprender a cozinhar, limpar a casa. Então assim, foi muito bom, né? Foi uma experiência muito boa, foram 6 anos, me formei em 2007. Faço 16 anos de formada agora no final do ano. Que legal. E a pediatria foi o seguinte, menino, eu dei um plantão de clínica médica, atendi adulto uma vez. E eu tive a certeza que não era aquilo nunca mais. Olha, sem brincadeira. O pessoal sentava, doutora, eu queria um atestado. Não. Puxa olha, não. Falei, não, eu prefiro a criança é inocente. A criança chega no seu consultório, ela desmascara a mãe. É o máximo, ela fala a verdade, entendeu? Sim. E aí eu tive certeza. Foi um plantão só para eu ter certeza que eu queria pediatria. E eu fui fazer, né, as provas de residência em pediatria. Achei que fosse ficar no Rio de Janeiro, lá onde eu fiz a faculdade tinha a pediatria, mas eu acabei passando na residência de pediatria aqui no Hospital Infantil de Vitória, e aí eu voltei para casa. Olha só. Então assim, o Hospital Infantil é referência do estado, para mim era muito importante também, meu pai tinha passado por ali, né, meu pai fez internato ali, então assim, foi um sonho, né. Fiz 2 anos de pediatria, 2008, 2009, e em 2010 eu resolvi continuar ali fazendo a pneumopediatria, que é uma área, né, mais das doenças respiratórias infantis. Então, assim, uma equipe maravilhosa, doutor Mário, doutor Vitor, pessoas, assim, de referência da pneumopediatria do estado. E aí eu fiz, e eu sempre fui muito destemida. Eu já dava plantão, eu já ia para
Bahia, voltei para Teixeira de Freitas, eu dava 24 horas de plantão, Eita. às vezes sozinha. Caramba. Eu tinha que fazer tudo. Papai ia lá, ajudava um pouquinho, mas eu tinha que fazer tudo. E assim, outra experiência muito grande que eu tive. Sim, porque sim. uma coisa que eu falo muito é o seguinte, hoje em dia, não todos, mas a maioria dos colegas estão muito acostumados com eu tenho que fazer um diagnóstico, eu preciso de um raio-x, ou eu preciso de um hemograma. Não que não precise, mas naquela época, para você ter uma ideia, para eu poder ter um raio-x no pronto-socorro que eu dava plantão, isso há mais de 10 anos atrás, eu precisava esperar quase 24 horas. Então, ou eu fazia o diagnóstico clínico, Sim. que já dizia um professor, a clínica é soberana, ou eu não ia ter que esperar. Como é que eu vou esperar? Entendi. Então, assim, foi uma experiência muito boa que a gente adquire, né? E eu creio que os médicos mais antigos aqui, não estou chamando que eu sou antiga, não, né? Eu tenho 41 anos, mas vocês vão me entender. E aí o destino me levou um belo dia para Aracaju, no Sergipe. Nossa! Morei um ano lá. Longe. Um ano. Uma cidade também maravilhosa, uma população completamente diferente do que eu tinha vivido no Rio e no Espírito Santo. Fiquei um ano lá, trabalhei como pneumopediatra lá. E depois desse um ano eu voltei de novo. Comecei a trabalhar aqui no Hospital de Domingos Martins, numa equipe que a gente tinha de pediatria assim, muito legal também na época. Trabalhei aqui no hospital, continuava dando plantão no Hospital Infantil de Vitória e aí eu comecei a atender aqui em Marechal Floriano. Foi aí que começou a minha jornada aqui em Marechal, que foi por volta de 2012, mais ou menos 2013. Fiquei um ano e pouco aqui, até que um prefeito na época falou: Pamela, eu preciso interiorizar a pediatria. E na época nós éramos em 3 pediatras. E assim, eu falei, não, eu vou. Na época as meninas, tinham outras coisas, não quiseram ir e eu fui. E foi maravilhoso, foi quando a gente começou a ir para o interior. Então eu atendia em cada unidade de saúde aqui de Marechal, né? Eu fiz isso durante quase 9 anos. Caramba, recebi, o meu título de cidadã florianense, assim, foi muito bom, né? Foi maravilhoso a gente, receber isso. Não que a gente trabalhe para isso, foi aquilo que eu estava te falando. Sim. Mas é muito bom, né? Sim, um reconhecimento público, né? Sim, não, com certeza. E aí eu fiz isso, conheci muita gente. Hoje eu faço meu consultório aqui, eu estou coordenando a pediatria aqui em Marechal. Sinto muita saudade, né? Não digo que não posso voltar, quem sabe, né? Mas eu não saio daqui, eu falo que aqui é o meu xodó, é Marechal Floriano. Ah, que coisa boa. E hoje eu estou em Afonso Cláudio, com um projeto de pediatria em Afonso Cláudio, que eu comecei lá, fez um ano agora em dezembro. Então é um projeto que eu desenvolvi pensando em quê? Hoje a pediatria é muito complexa. Em que sentido? A questão de profissional. A gente tem poucos pediatras que estão no SUS. Hoje a maioria dos pediatras estão mais no consultório. Não que isso seja errado, é óbvio. Eu falo que cada um tem que traçar aquilo que gosta, né? É você fazer aquilo que você quer fazer com prazer. Sim. E pensando nisso, eu criei esse projeto para a gente pegar todas essas crianças dos interiores, atender ali na unidade central e ter um telefone de regulação em pediatria, onde os médicos e enfermeiros têm um contato e podem tirar as dúvidas. Que legal. Então é uma forma da gente estar ali, mesmo que não seja fisicamente, mas é uma forma da gente estar dando assistência, porque às vezes é uma criança que mora muito longe, que não tem como esperar. Né? Funciona mais ou menos como uma telemedicina, né? Exatamente, isso, né? Exatamente. Mas assim, a gente, como é uma coisa mais direta, entendi. Por exemplo, eu preciso ver essa criança, então eu tô lá amanhã, essa criança vai lá, eu tô lá hoje, vem pra cá. Ótimo. Então, assim, é algo assim muito legal. Eu falo que é um sonho mesmo, né? Porque a pediatria, a gente tem que trabalhar a alma, a gente tem que trabalhar a família. Pediatria não é só a criança, não é sobre isso. Porque quem trata a criança é o pai, é a mãe, é um cuidador. Se eles não estão emocionalmente bem, fisicamente bem, se eles não têm um conhecimento legal e não pegam isso da forma que tem que ser, essa criança não vai ser tratada da forma correta. Sim. Ela não vai receber o que ela precisa. Então é ilusão o pediatra achar que vai chegar e passar um remédio, ele tem que explicar como tem que ser feito.
Ele tem que orientar, ele tem que ver se aquela família tem condições de comprar aquilo, senão ele vai ter que dar um jeitinho. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu falo que é muito mais do que só isso. Entendi. Né? Muito mais do que medicina, né? Tem que ter uma empatia, né, com aquela pessoa. Poxa, que bacana. E, doutor, eu queria focar um pouquinho agora, inicialmente, nessa conversa nossa, sobre realmente essa trajetória sua da sua vida, né? Eu pude perceber aqui que você teve que transpor diversos desafios, né? Teve que ter muita disciplina para chegar a ter essa carreira que você está construindo ainda, né? Tá construindo, ali. exatamente. E assim, eu vejo que o seu trabalho, né, você tem muito amor por ele, né? Dá para ver como que você se expressa falando desse jeito, né? E poucas pessoas a gente consegue ver realmente esse amor pelo trabalho. E eu vejo que isso faz total diferença no seu resultado, né? Porque as pessoas aqui de Marechal, pelo menos na minha família, temos pessoas que consultam como você, né? Que são apaixonados pelo seu trabalho, né? Principalmente pela questão dessa empatia e pela questão de acessibilidade, né? Ali. Como é que você vê essa questão, doutor, ali, de um profissional hoje, né, ele estar acessível para a população em geral, sabe? Não é somente da questão da sua profissão somente, né, mas dos outros, né? Eu acho que dá pra gente pegar alguma dica, né, igual, por exemplo, você faz aquela dica diária, né, ali todo dia de manhã falando. Isso é uma coisa bacana, né, que a gente pode fazer também, né, com relação ao nosso dia a dia, para ajudar o outro. Exatamente. E em relação a isso que você está falando, eu falo assim, nem todo mundo gosta disso aqui, né? Não, às vezes a pessoa não gosta de estar ao vivo, a pessoa às vezes não gosta de fazer um vídeo. Mas o que ela pode fazer? Às vezes ela pode, de outra forma, estar colocando o seu conhecimento, né? Às vezes usando, eu falo, gente, a rede social, hoje em dia, é um veículo extremamente importante. E às vezes médicos com baita conhecimento que podia estar colocando isso, usando essa rede social para isso, para poder colocar para as pessoas aqui, olha, aqui tem uma experiência aqui legal, por que você não faz isso? Ou faz uma caixinha de pergunta, não precisa aparecer, ele pode só escrever, entendeu? E mais do que isso, é você, no seu atendimento, se você no seu atendimento você faz uma boa orientação, né, você explica bem, isso aí se propaga. Legal. Né? Se você não consegue explicar legal, se você é aquela pessoa que não olha às vezes do paciente, a gente reclama tanto disso, né? Verdade. Ai, olha, o médico nem olhou pra minha cara. Sim, perguntou nem meu nome. Pois é, e eu vou te contar uma coisa que às vezes poucas pessoas sabem. Eu trabalhei quase 9 anos no Hospital Infantil de Vitória, no pronto-socorro, né? E eu falo assim, que eu tiro o chapéu para as pessoas que até hoje, os pediatras que estão ali na luta, no pronto-socorro do Hospital Infantil, que é um centro de referência que eu conheço, estão ali nos pronto-socorros, fazendo 24, 48 horas, 60 horas de plantão, porque não é fácil, né? No período da pandemia, eu adquiri uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Eu fiquei 6 meses durante a pandemia trabalhando ainda no Hospital Infantil. Então, assim, os meus colegas de trabalho lá sabem, eu fiquei muito mal. E o que acontece? Eu já vinha meio que insatisfeita com aquilo. Entendi. Tipo, eu acho que isso não é pra mim. E um belo dia, eu atendi uma mãe na madrugada com uma criança. E cara, eu sinceramente, hoje eu não tenho vergonha de falar, porque assim, eu defini e consegui resolver. Mas eu destratei aquela mãe. Eu não fui legal. Entendi. A forma que eu falei não foi legal. Mas isso me acendeu uma luz. Tipo, será que aquele lugar é verdadeiramente pra mim? Entendi. Será que eu tô fazendo realmente o que eu gosto? Então foi aí que eu percebi e falei, não, tá na hora de eu sair. Então a gente também tem que ter isso de a gente entender que às vezes a gente está num lugar que a gente não gostaria de estar. É procurar fazer o que a gente gosta, porque a gente vai fazer com prazer. Aquela mãe, ela não estava ali porque ela queria estar na cama dela de madrugada. Sim. Aquela criança não queria estar ali. Só que eu, na minha ansiedade, às vezes da minha vontade de não estar ali, eu não vi aquilo. Entendi. Entendeu? E aí eu fui, no dia do meu aniversário, pedir exoneração. Falei, olha, não é pra mim. Entendi. Então, assim, essa é a dica
para os meus colegas. Eu falo não só para os colegas médicos, mas para qualquer pessoa em qualquer profissão que esteja. Bacana. Se você está destratando a outra pessoa, se você está fazendo um trabalho e não está fazendo com amor, cara, procura outra coisa. Principalmente se você mexe e trabalha com gente. Uhum. Porque as pessoas, às vezes elas estão ali, às vezes eu já vi colegas falando assim, pô, mas chegou uma pessoa aqui para eu atender que falou que estava aqui porque não estava conseguindo dormir. Sim, aquela pessoa, ela podia não ter uma patologia física, mas ela não estava bem. Entendi. Que seja, ela não estava bem espiritualmente, não estava bem da alma. E tipo, nós estamos ali para poder resolver o problema. Sim. Entendeu? Uhum. Então é isso aí que eu deixo. Eu acho que faz todo sentido a gente trabalhar com o que a gente gosta. Bacana, doutora. Obrigado pela essa dica. Bom, mas vamos adentrar um pouquinho mais ao tema aqui da pediatria agora, né? Ali, doutora, qual que é a importância, né, do acompanhamento pediátrico para as crianças? Olha, eu vou puxar a sardinha. Né? Pediatria, gente, é onde tudo começa. Né? É onde tudo começa. E outra, tem muita gente, eu falo isso muito na minha rede social, vocês não sabem da importância que é a consulta de pediatria do pré-natal. Porque às vezes o pessoal acha assim, não, mas como é que eu vou gestante para o pediatra? Sendo que a criança ainda está lá dentro. O que a pediatra vai fazer? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria já orienta a consulta de pediatria do pré-natal. Então, o pediatra, ele já cuida do bebê na barriga. Por isso que eu falo, é quando tudo começa. Então, a gente dá orientações para a mãe em relação ao que ela come. Então, a pediatria, ela trabalha até isso, porque a gente sabe que o que a mãe come na gestação vai alterar o paladar da criança no futuro. Sério? Sim, olha sério. Só. Sério! Eu tô com um projeto legal com uma dentista lá de Afonso Cláudio e a gente vai começar a fazer esse trabalho com as gestantes, até a questão da formação dentária, cárie. O que a mãe come na gestação interfere nisso. Então eu falo assim, a pediatria é o começo. As pessoas esquecem e só olham para o hoje, eles não olham para amanhã. A criança de hoje é o adulto de amanhã. Caramba! E aí a gente vê tanta coisa cultural, né? Sim. Tipo assim, mas quando você era criança, você comia isso, você comia aquilo, você não tinha problema nenhum. Só que antigamente a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Sim. Por que eu tenho diabético? Por que eu tenho hipertenso? Então são hábitos alimentares, são os primeiros 1000 dias de vida da criança, que vai desde a concepção até os 2 anos de idade. Então, assim, eu falo, a pediatria é o início de tudo, é o futuro. Assim, e a criança é considerada até que idade? A criança, na verdade, a gente hoje tem o que a gente chama de herbiatria, que é a adolescência, né? Só que eu, particularmente, eu não conheço nenhum herbiatra especificamente, né? Mas eu, no meu consultório, particularmente, atendo 17, 18 anos, essa fase de adolescência, né? Então, a gente atende, né? Qual que é doutora, as preocupações assim que os pais têm, geralmente, né? Com relação à saúde dos filhos? É sempre as mesmas situações ali, ou eles têm que se preocupar mais com algum ponto mais específico? Olha, você poderia dizer? A nossa maior queixa, meu filho não está comendo. Puxa Passa alguma vitamina, doutora? Eu fiz até tava dentro do supermercado. Eu falei, gente, peraí, será que essa criança não está comendo porque ela não quer comer ou porque a rotina alimentar não está legal? Então eu falo, tem pai e mãe que reclamam de mim, porque eu não sou assim não, tá? O que eu tenho que falar, eu falo, tá? Certo. Eu falo, você sabe por quê? Eu sempre falo uma coisa, que às vezes as pessoas acham que eu sou muito ríspida, né? Eu vou dar um exemplo. Entrou um casal no consultório e virou e falou assim, doutora, meu filho não come bem. Aí eu né, fui começar a avaliar a rotina alimentar da família. Né? Vamos ver que a criança não come bem, então vamos ver de onde vem isso. Sim. Mas o meu marido, ele come chips e toma refrigerante na hora do almoço. Puxa vida. Tipo, a criança tá vendo isso, o pai é o exemplo. Gente, sinceramente, vocês me desculpem, mas eu não vou passar a mão na cabeça de um pai e de uma mãe dessa. Não vou. Eu sou franco. Eu falo, como vocês querem que essa criança tenha uma rotina alimentar adequada se ela está tendo visão de experiência do pai comendo chips e tomando refrigerante na hora do almoço?
Então, uma das principais queixas hoje é a questão alimentar. E uma das principais problemas que eu vejo em relação a isso é a rotina alimentar errada. Então, é o que eu falei, desde a gestação. Se eu não tenho uma rotina legal, essa criança ela vai seguir o que ela está vendo, né? Então, a alimentação é uma questão muito frequente, né? Outra questão muito frequente é a parte respiratória, que é o que eu trato mesmo. Mas uma coisa que me incomoda muito, Navarro, é o seguinte, eu acho que as pessoas deviam se preocupar mais com prevenção. As pessoas hoje estão deixando muito de levar as crianças no consultório para prevenção. E estão deixando para levar a criança quando ela já está doente. Ah, sim. Sim. Ah, não, tá lá, realmente tá com febre, lá 40 graus lá. Aí, não, vamos lá. Uma criança de 4 anos sem ir no pediatra. Puxa vida. Entendeu? Então, assim, a prevenção, para mim, é o que mais está pecando hoje em dia. As pessoas têm que pensar mais. E seria assim, doutora, algum parâmetro, por exemplo? Ah, não, pelo menos uma vez ao ano? Como é que é? O que acontece? No cartão do Ministério da Saúde, né, o cartão de vacina da criança, você vai observar que o Ministério da Saúde já coloca algumas idades primordiais. Então, você tem a primeira consulta, que é ao nascer, os primeiros 7 dias, que é o ideal, que é inclusive que lá no projeto que a gente faz, a gente coloca essas crianças dentro do consultório nos primeiros 7 dias de vida. Depois disso, com 1 mês. Depois, 2 meses. Depois a gente vai pular para os 4 meses de vida. Não significa que com 3 meses a criança não vai ser vista, mas se com até 2 meses ela está mamando bem, desenvolvendo normal, a gente pode sim pular o 3º mês e ir para o 4º mês. Depois do 4º mês, a mesma questão acontece no 5º. Então não é uma idade que eles colocam como obrigatório. Mas aí a gente já vai para o 6º mês, que é a orientação alimentar. Então é uma consulta importante. Depois de 6 meses, o 9º mês de vida. Por quê? Porque eles determinam como marcos do desenvolvimento. Então a criança tem alterações de desenvolvimento, é a hora que ela está começando a sorrir, como ela começa a rolar, começa a se desenvolver, a gente tem que observar todas essas questões. Tem que ver a questão do cartão vacinal, se está tudo certinho, né? Então até 1 ano a gente faz isso, depois pelo menos 1 vez por ano, para poder fazer exames de rotina, avaliar peso, estatura, rotina alimentar, né? Então é por aí. Assim. Doutora, tem alguns, o que eu posso dizer, algumas preocupações que os pais eles têm que ter com relação à saúde dos seus filhos, para eles estarem acompanhando já desde cedo, igual por exemplo assim, olha, eu estou vendo algum sintoma aqui que pode ser alguma coisa assim que seja mais grave, igual por exemplo, olha, meu filho tem bastante dor de cabeça. Por exemplo, será que ele tem algum problema de visão, né? A gente sempre vê umas coisas desse tipo. Teria alguma dica nesse sentido para dar pra gente? Eu acho o seguinte, toda queixa da criança ela tem que ser avaliada. Entendi. É o que eu falei lá no início. Por que eu fiz pediatria? Porque a criança não mente. Apesar de crianças maiores, a gente tem algumas situações, né? A gente está num mundo muito ansioso. Depois da pandemia, principalmente essas crianças que ficaram muito assim, em questão de isolamento social, sofreram muito com isso, elas tiveram sim um baque no desenvolvimento muito grande, então crianças mais ansiosas e às vezes elas estão simulando alguns sintomas para chamar a atenção. Mas é uma coisa que eu sempre falo com as mães, antes de eu falar que aquilo é psicológico, eu preciso buscar uma patologia física. Entendi. Tá? Então, às vezes, eu já peguei no consultório crianças, por exemplo, aí dos seus 8, 9 anos, às vezes até mais novo, que fala que tem muita dor de cabeça. E aí, eu simplesmente não peço lá para ir no oftalmologista e só peço hemograma. Eu vou começar a avaliar a história, por isso que eu falo, é tudo uma história. Mãe, alguém reclama muito de dor de cabeça em casa? Eu reclamo muito de dor de cabeça. Como que é isso? A criança reclamou de dor de cabeça, você vai lá e dá um medicamento para a criança. Ele fala que logo já melhorou, tem um tempo para melhorar, ela consegue brincar, entendeu? Então a gente pega, às vezes eu peço para poder fazer o que a gente chama de placebo, pega uma água com um pouquinho de essência, uma gotinha de um suquinho, sim, coloca no frasquinho, entendeu? Aí vai lá e dá umas gotinhas. Aí meu filho melhorou? Melhorou. Então melhorou como? Se eu dei um placebo, eu não dei um remédio. Entendi. Então assim, são
coisas, são dicas que a gente dá, por isso que eu falo da importância de você estar fazendo um acompanhamento. A mãe não vai saber disso se ela não for no consultório, né? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente pensa, poxa, meu filho tá com dor, vou dar uma dipirona, vou dar um paracetamol, né? Mas a gente não pensa e não às vezes observa que faz uma parte de uma rotina, às vezes quer chamar atenção, uma mãe que trabalha muito, um pai que trabalha muito, aí chega em casa, a criança quer atenção, aí fala que tá com dor de cabeça. Já peguei febre psicológica, né? Que é a tal da febre já. Olha, isso existe. Mas até a gente descobrir isso, a gente já fez exames, a gente, né, já avaliou tudo, a gente acompanhou ali aquela família, a rotina da família, e a gente entendeu que era realmente isso. Então tem, né? Então são temperaturas que às vezes não melhoram com antitérmico, mas, por exemplo, um pai chegou em casa, a criança desapareceu, não teve mais. Né? Então isso tudo tem, né? Mas são coisas que a gente, às vezes a mãe manda mensagem pra mim, eu acho engraçado, né, que você falou dessa questão da disponibilidade, eu realmente sou muito disponível, mas hoje a gente tem que ter muito cuidado com isso. Imagino. Tá? Hoje, principalmente com rede social, com WhatsApp, tudo é prova pra tudo. Sim. As pessoas, às vezes, umas pessoas acabam pagando pelas outras. Entendi. Né? A gente quer ser muito disponível e às vezes a gente tem pessoa que usa de má fé pra isso. Sim. Né? Então eu particularmente, quando uma mãe manda uma mensagem, eu falo, olha, a gente precisa avaliar, nem que você leve num pronto-socorro, leve num posto e eu estou aqui à disposição. Entendi. E você vai me dizer o que o médico falou. Então eu quero pelo menos alguém que tenha examinado essa criança, se eu não puder fazer naquele momento, né? Mas eu não passo medicação. Sim. Então assim, é importante as mães saberem disso, que nem tudo é medicamento, que tem outras possibilidades, né? Sim. E como é que você está vendo, doutor, esse mundo aí, principalmente pós-pandemia, né, que as crianças hoje em dia estão ficando cada vez mais, assim, dependentes de tela, né? Você vê as crianças hoje em dia, assim, não, eu quero ter um momento de paz, eu dou o telefone, dou o tablet e aí eu consigo respirar um pouco, né? Parece uma zona de escape dos pais, né? Mas é. Mas na verdade eu vou falar, olha, eu não sou mãe, né, porque ainda não chegou o meu momento, eu assim creio, mas depois de quase 16 anos eu já consegui avaliar algumas coisas. Hoje eu não julgo essas mães, não julgo de forma alguma, eu só acho que a gente precisa ter limite, né, faltou um pouco de limite. Com essa questão da pandemia, acaba que em casa a criança era a escola, então a escola era em casa, a brincadeira era em casa, tudo era em casa. Então essas crianças que pegaram essa questão da pandemia realmente sofreram muito, né? A tecnologia que está avançando demais. E a tela, por orientação, ela não deve ser colocada para uma criança abaixo de 2 anos. Então, criança abaixo de 2 anos, ela não tem que se expor a nenhum tipo de tela, seja telefone, seja televisão ou qualquer coisa, tá? Por quê? Porque é uma fase importante do desenvolvimento neurológico daquela criança. Então, assim, tanto que eu até postei há um tempo atrás sobre o autismo virtual, autismo tecnológico, crianças que estão se tornando, às vezes, estão tendo sintomas de autista que não eram para ser autista. Porque você coloca aqueles desenhos, aquelas coisas coloridas, barulhentas, aquilo, a criança fica fixa naquilo, que ela às vezes nem pisca. Então é justamente isso, o autista é aquele paciente que ele está interiorizando, né? Que ele não tem aquela associação. Você chama a criança, ela não está nem escutando, porque ela está vidrada naquilo. Então assim, vamos brincar mais, vamos colocar mais brinquedos de montar, para poder mesmo estimular essa parte neurológica da criança, né? A gente está tendo muito diagnóstico de autismo, era outra coisa que a gente estava conversando. Eu não sou neuropediatra, mas eu como pediatra, eu por obrigação, todos os pediatras por obrigação, eles precisam pelo menos suspeitar. Entendi. E pelo menos encaminhar. O que eu estou vendo muito no consultório são 2 extremos. Eu estou vendo um extremo onde pessoas estão taxando crianças demais de autista, que às vezes não é bem aquilo. Entendi. E eu estou vendo crianças que estão deixando de ser estimuladas porque os pais estão tapando o sol com a peneira e não estão aceitando. Poxa vida. Então eu tenho pais exagerando demais e tenho pais que estão, não é negligência. Sim. A gente entende que é aquela fase que a ficha não caiu, mas eu acho isso importante a gente falar isso, porque o tempo daquela criança, ele é curto.
eu preciso estimular o quanto antes. Sim. O paciente autista, espectro autista, seja qualquer grau que ele tem a capacidade de chegar onde ele quiser. Mas eu preciso estimular, eu preciso de um fono, eu preciso de, às vezes, uma fisioterapia, uma terapia ocupacional, eu preciso de um acompanhamento mais de perto na escola, para essa criança ter um potencial. Ela tem um potencial, sim. Só que os pais não podem simplesmente, mas será? Às vezes não está no tempo, né? Eu falei quando... Aquela coisa lá atrás da fala, que é uma das questões que acontecem, aí eles falam, não, é porque não está no tempo ainda da criança, vamos esperar mais um pouco. Esse esperar mais um pouco é assim, é crítico para a criança. É complicado, né? É complicado. Essa questão do autismo, infelizmente, assim, né? Nós estamos observando bastante o crescimento aqui no nosso município. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem bastante pessoas, né, que tem como que fala? Espectro, né? Espectro do autismo, né? Eles têm essa doença, mas eles estão conseguindo se desenvolver. Sim. Né? Nós temos um caso aqui, doutora, de um adolescente, ele é até aluno aqui do Emílio Oscar, que ele acabou de lançar o primeiro livro dele. Sim. O Raik, né, Daniel? Ali, eu esqueci agora o nome do título do livro dele, mas é um livro, assim, que é bem, assim, no universo, tipo, infanto-juvenil, Harry Potter, algo do tipo ali. Eu acho que vai fazer bastante sucesso. Sim, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas pensam que a gente o pessoal mais antigo, eles olham o autista, aquela criança totalmente assim, né? Não é? Com aquele movimento estereotipado e totalmente no mundo dela. Esse é um autista com um grau mais avançado. Hoje em dia a gente tem crianças que, se estimuladas, se tirar essa questão de tela, desenvolver, estimular, elas vão chegar muito longe. Sim. Né? A gente só não pode negligenciar isso, a gente só não pode achar que isso não existe, que é só o tempo que a gente tem que esperar. Né? E você acha que então é adequado realmente estimular esse convívio social, né? Sim, com certeza. Né? A questão das creches, às vezes as mães falam, eu falo, gente, olha só, a creche tem as suas vantagens e desvantagens. Eu já precisei falar com mães, olha, vamos tirar da creche? Entendi. Por quê? Porque eram crianças muito jovens, né, abaixo aí de 2 anos, com 1 aninho, que estavam sofrendo muito com questões respiratórias. Que tirou da creche, daquele convívio social mais intenso, a criança reduziu. Porque não tem jeito, né? Você tá ali em contato constante. É uma criança gripada aqui, é outra ali. Então, uma pega a chupeta da outra, coloca na boca, isso aí é normal. Então, mas tem crianças que sofrem muito. Então, eu peço para poder retirar, falo, vamos parar um tempinho, depois a gente volta de novo, tenta fazer essa readaptação. Mas, assim, é uma coisa muito legal, porque você vê nitidamente que as crianças que estão ali na creche, que estão naquele convívio, as mães falam, a criança começou a falar. Por quê? Porque às vezes está em casa, não tem contato com outra criança. Entendi. A mãe tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu estou falando muito sobre sobrecarga materna. Sim, doutora, na isso rede aí eu social. queria entrar nesse assunto. Pois é, menina, eu tô pegando... Só um minuto, doutora, só para complementar aqui, pessoal, quem quiser mandar aí uma pergunta para a doutora Pamela, pode ficar à vontade, o pessoal aí está anotando para passar para ela depois, tá? Por gentileza, podemos continuar. Então, eu estou falando muito sobre sobrecarga materna. Né? As mães, elas estão literalmente sobrecarregadas. Né? Elas estão tendo que ser mãe, estão tendo que ser esposa, estão tendo que, às vezes, trabalhar fora, aí amamenta, né? Então, assim, eu estou lançando um chamamento, vamos chamar a rede de apoio para poder ajudar. Às vezes o pai trabalha, mas tem uma vizinha, tem uma tia, tem alguém. Eu peguei uma mãe essa semana no consultório, doutora, eu deixei com a cuidadora, aí era feriado, dia de sexta-feira, e a cuidadora falou, não, mas eu vou ficar sem o bebê até segunda, é muito tempo, deixa comigo. Ela, não, mas é feriado. Aí ela resolveu deixar. E ela falou, doutora, eu aproveitei o dia. Eu falei, cara, mas é sobre isso. Você não tem que deixar a criança com alguém só para você ir trabalhar. Entendi. Você tem que ter o seu tempo, né? A mulher tem que ter o seu tempo, senão ela perde a essência dela, né? Tá aproveitando o Outubro Rosa, né? As mulheres, vamos nos cuidar. Às vezes a gente sabe que não é fácil, mas às vezes a gente consegue alguém para ficar um meio turno. Olha, eu preciso ir ali fazer uma unha, fazer um cabelo, ir ao médico, né?
A gente pega as mães, às vezes, meu Deus, estou amamentando, tá tomando uma vitamina, você tá comendo legal, você tá fazendo uma rotina, não, eu tô destruída. Então, assim, galera, rede de apoio, por favor. É isso aí. E é terrível, né? Eu tenho duas amigas que moram no exterior e uma já tem agora uma filhinha, tá com, não me engano agora se fez 1 ano ou 2 anos, e uma vai nascer agora, né? O filho dela. E essa questão da rede de apoio é uma coisa que faz total diferença. Né? Faz total diferença, porque assim, principalmente quando você está realmente em outro país, né? Em outro país, porque o pai muitas das vezes tem que trabalhar dobrado, né, para conseguir fazer tudo que prover o sonho deles, né? Que eles geralmente quando se mudam assim, né, acontece esse tipo de situação. E a mãe muitas das vezes tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar de todas essas outras situações ali que para dar uma base também, né, pro marido, para ele poder fazer o trabalho dele. Exato. Mas ele também, quando chega em casa, ele também tem que ajudar, porque o filho não é só dela, né? Exatamente. Puxa as orelhas dos pais também. É isso aí, gente. Ó, não pode pensar que é só a esposa que vai cuidar da criança, não, gente. E aí, temos algumas perguntas? A Giliane Gestado colocou excelente profissional. Ó, que bacana. Isso aí. Legal. Isso aí. Tem alguma pergunta aí, doutora, no seu Instagram? Cadê o pessoal, gente? Alguma pergunta? Vocês me fazem pergunta todos os dias, né? Não, aqui sem pergunta. Ah, sim. Bom, doutora, a gente está chegando já aqui agora no final do nosso podcast. A gente não gosta de pegar muito tempo dos nossos ouvintes aqui, sabe que a vida é corrida pra caramba, né? Olha, adoramos aqui todas as dicas, né? A gente adoramos também conhecer a sua trajetória profissional. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar aqui para as pessoas, né? Que a gente possa pegar alguma dica para levar para o nosso cotidiano, né? Exato. E a gente também conseguir ver que a gente consegue chegar lá, né? Talvez ser um médico, uma médica, né? Seja a profissão que a pessoa queira, ela também pode conseguir chegar ao sucesso profissional, né, e chegar aonde ela também ela quiser. E assim, doutora, para a gente fechar, teria alguma dica, assim, em geral, que você possa dar com relação à pediatria para os pais ali, só para a gente terminar aqui o podcast? Olha, da parte da pediatria, eu dou várias dicas todos os dias, né? Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte: se você tem Deus no seu caminho, tá? Você consegue todas as coisas. Maravilha. Eu falo o seguinte: você hoje, seu profissional que você independe do que você vai ganhar lá na frente. Você tem que pensar naquilo que você está fazendo para o bem das pessoas. Bacana. É só isso. Faz com amor, que tudo vai sair bem feito. Legal. Porque se você não estiver gostando, procura outra coisa para fazer. Eu sempre falo isso. Eu falo que foi a melhor decisão da minha vida, foi ter decidido por estar no ambulatório, na parte de unidade de saúde, de prevenção, que é o que eu amo fazer. Então faz o que você ama, foi o que você falou. Você pode ser médico, pode ser um marceneiro. Se você for o melhor marceneiro, o cara vai querer ir lá em você. Então é fazer o que você ama, que tudo dá certo no final. Isso aí, muito obrigado pela atenção, tá, doutora? De nada. É isso. Pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela participação. Em breve nós vamos estar postando esse episódio também no nosso canal lá do Spotify. Um abraço, pessoal. Obrigada, um abraço. gente.